fictício, tá? Utilizado pelo Huxley. Então, ele vai... No documento tem essas anotações, quem tiver curiosidade. E a tradução de algumas coisas. Por que eu coloquei o texto de determinada forma? Certo. Durante o período de gestação, os embriões viajam em garrafas ao longo de uma esteira transportadora, através de um edifício semelhante a uma fábrica, e são condicionados a pertencer a uma das 5 castas: alfa, beta, gama, delta ou epsilon. Os embriões alfa estão destinados a se tornar os líderes e pensadores do Estado Mundial. Cada uma das castas sucessivas está condicionada a ser um pouco menos física e intelectualmente impressionante. Os épsilons, atrofiados e estupefatos pela privação de oxigênio e tratamentos químicos, estão destinados a realizar o trabalho braçal. Lenina Crowne, uma funcionária da fábrica, conta aos 5 meninos como vacina embriões destinados a climas tropicais. O diretor então leva os meninos ao berçário, onde eles observam grupos de bebês delta sendo reprogramados para não gostarem de livros e flores. O diretor explica que esse condicionamento ajuda a tornar os deltas consumidores dóceis e ávidos. Ele então conta aos meninos sobre os métodos hipnopédicos, ensino do sono, usado para ensinar as crianças a moral do Estado Mundial. Em uma sala onde as crianças mais velhas estão cochilando, uma voz sussurrante é ouvida, repetindo uma lição de consciência de classe elementar. Do lado de fora, o diretor mostra aos meninos centenas de crianças nuas, envolvidas em brincadeiras sexuais e brincadeiras como Centrifugal Bumble Puppy. Mustafa Mond, um dos 10 controladores mundiais, se apresenta aos meninos e começa a explicar a história do Estado Mundial, focando nos esforços bem-sucedidos do Estado para remover emoções fortes, desejos e relações humanas da sociedade. Enquanto isso, dentro da incubadora, Lenina conversa no banheiro com Fanny Crowne sobre seu relacionamento com Henry Foster. Fanny repreende Lenina por sair com Henry quase que exclusivamente por 4 meses, e Lenina admite que se sente atraída pelo estranho e engraçado Bernard Marx. Em outra parte da incubadora, Bernard fica furioso quando ouve uma conversa entre Henry e o predestinador assistente sobre ter Lenina. Depois do trabalho, Lenina diz que Bernard ficaria feliz em acompanhá-la na viagem à reserva selvagem no Novo México, para o qual ele a convidou. Bernard, muito feliz, mas envergonhado, voa de helicóptero para encontrar um amigo dele, Helmholtz Watson. Ele e Helmholtz discutem sua insatisfação com o Estado Mundial. Bernard está principalmente descontente porque ele é muito pequeno e fraco para sua casta. Helmholtz está infeliz porque é inteligente demais para o seu trabalho escrevendo frases hipnopédicas. Nos próximos dias, Bernard pede ao seu superior, o diretor, permissão para visitar a reserva. O diretor começa a contar uma história sobre uma visita à reserva que fizera com uma mulher 20 anos antes. Durante uma tempestade, ele diz a Bernard que a mulher se perdeu e nunca se recuperou. Finalmente, ele dá a permissão a Bernard e Bernard e Lenina partem para a reserva, onde obtém outra permissão do diretor. Antes de entrar na reserva, Bernard liga para Helmholtz e descobre que o diretor se cansou do que considera o seu comportamento difícil e antissocial de Bernard, e planeja exilar Bernard para a Islândia quando ele retomar. Bernard está com raiva e perturbado, mas decide ir para a reserva de qualquer maneira. Na reserva, Lenina e Bernard ficam chocados ao ver seus moradores idosos e doentes. Ninguém, no Estado Mundial, tem sinais visíveis de envelhecimento. Eles testemunham um ritual religioso no qual um jovem é açoitado e o consideram abominável. Após o ritual, eles conhecem John, um jovem de pele clara que está isolado do resto da aldeia. John conta a Bernard sobre sua infância como filho de uma mulher chamada Linda, que foi resgatada pelos aldeões há cerca de 20 anos. Bernard percebe que Linda é quase certamente a mulher mencionada pelo diretor. Conversando com John, ele descobre que Linda foi condenada ao ostracismo por causa de sua vontade de dormir com todos os homens da vila, e que, como resultado, John foi criado isolado do resto da vila. John explica que aprendeu a ler usando um livro chamado O Condicionamento Químico e Bacteriológico do Embrião e As Obras Completas de Shakespeare, este último dado a Linda por um de seus amantes, Pope. John diz a Bernard que está ansioso para ver o outro lugar, o admirável mundo novo, sobre o qual sua mãe tanto lhe falou. Bernard o convida para retornar ao Estado Mundial com ele. John concorda,
mas insiste que Linda possa vir também. Enquanto Lenina, enojada com a reserva, toma soma suficiente para nocauteá-la por 18 horas. Bernard voa para Santa Fé, onde liga para Mustafa Mond e recebe permissão para trazer John e Linda de volta ao Estado Mundial. Enquanto isso, John invade a casa onde Lenina está deitada e embriagada, inconsciente, e mal suprime seu desejo de tocá-la. Bernard, Lenina, John e Linda voam para o Estado Mundial, onde o diretor está esperando para exilar Bernard na frente de seus colegas de trabalho alfas. Mas Bernard surpreende com a apresentação de John e de Linda. A vergonha de ser pai, a própria palavra faz os espectadores rirem nervosamente, faz com que o diretor renuncie, deixando Bernard livre para permanecer em Londres. John se torna um sucesso na sociedade londrina por causa de sua estranha vida na reserva. Mas enquanto visitava as fábricas e escolas do Estado Mundial, John fica cada vez mais perturbado com a sociedade de que vê. Sua atração sexual por Lenina permanece, mas ele deseja mais do que simplesmente luxúria e se vê terrivelmente confuso. No processo, ele também confunde Lenina, que se pergunta por que John não deseja fazer sexo com ela. Como descobridor e guardião do selvagem, Bernard também se torna popular. Ele rapidamente tira vantagem de seu novo status, dormindo com muitas mulheres e dando jantares com convidados importantes, a maioria dos quais não gosta de Bernard, mas está disposto a acalmá-lo, se isso significar conhecer John. Uma noite, John se recusa a conhecer os convidados, incluindo o Archantre, e a posição social de Bernard despenca. Depois que Bernard os apresenta, John e Helmholtz rapidamente se aproximam. John lê trechos de Romeu e Julieta a Helmholtz, mas Helmholtz não consegue evitar rir de uma passagem séria sobre o amor, casamento e paz. Ideias que são ridículas, quase escatológicas, na cultura do Estado Mundial. Impulsionado por seu comportamento estranho, Lenina fica obcecada por John, recusando o convite de Henry para ver o tatuador. Ela ingere soma e visita John no apartamento de Bernard, onde espera seduzi-lo. Mas John responde aos seus avanços com maldições, golpes e frases de Shakespeare. Ela se retira para o banheiro enquanto ele atende um telefonema, no qual fica sabendo que Linda está de férias permanentes de soma desde seu retorno e está prestes a morrer. No hospital, John vê Linda morrer enquanto um grupo de meninos da casta inferior recebe o seu condicionamento para a morte e se perguntam por que ela é tão pouco atraente. Os meninos estão simplesmente curiosos, mas John fica furioso. Depois que Linda morre, John conhece um grupo de clones deltas que estão recebendo sua ração soma. Ele tenta convencê-los a se revoltarem, jogando soma pela janela, e o resultado é um motim. Bernard e Helmholtz, sabendo do tumulto, correm para o local e vêm em auxílio de John. Depois que o tumulto é acalmado pela polícia com vapor de soma, John, Helmholtz e Bernard são presos e levados ao escritório de Mustafa Mond. John e Mond debatem o valor das políticas do Estado Mundial. John argumenta que elas desumanizam os moradores do Estado Mundial, e Mond argumenta que a estabilidade e felicidade são mais importantes que a humanidade. Mond explica que a estabilidade social exigiu o sacrifício da arte, da ciência e da religião. John protesta que sem essas coisas, a vida humana não vale a pena ser vivida. Bernard reage descontroladamente quando Mond diz que ele e Helmholtz serão exilados para ilhas distantes, e ele é carregado para fora da sala. Helmholtz aceita o exílio prontamente, pensando que isso lhe dará a chance de escrever, e logo segue Bernard para fora da sala. John e Mond continuam a conversa. Eles discutem religião e o uso do soma para controlar as emoções negativas e a harmonia social. John se despede de Helmholtz e Bernard. Recusando a opção de segui-los até as ilhas por Mond, ele se retira para um farol no campo, onde jardina e tenta se purificar pela autoflagelação. Curiosos cidadãos do Estado Mundial logo o pegam em flagrante. Os repórteres descem do farol para filmar reportagens sobre ele. Após a sensação, hordas de pessoas descem ao farol e exigem que John se chicoteie. Lenina vem e se aproxima de John com os braços abertos. John reage brandindo seu chicote e gritando: "Mata! Mata!". A intensidade da cena provoca uma orgia, no qual John participa. Na manhã seguinte, ele acorda, e tomado por raiva e tristeza por sua submissão à sociedade do Estado Mundial, se enforca. Falei que era trágico o negócio, né? Então vamos lá. A gente tem esses personagens, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, porque nosso tempo tá correndo. Então vamos lá. A gente tem esse John, né?
Na verdade, a história não começa especificamente com ele, mas com esses outros personagens, que é a Lenina, né? Mais uma vez, a gente tem um autor que tinha uma certa simpatia pelo que o socialismo representou, né, no início do século, e se decepciona e se sente um pouco envergonhado quando é revelada a questão da União Soviética, né, a perseguição principalmente aos inimigos do sistema na União Soviética, e ele começa a tecer certas críticas. Só que o Huxley ele começa a tecer certas críticas ao cientificismo, né? Ele vai partir para esse lado das pesquisas, por exemplo, com cobaias. A gente ainda tem um sistema pouco ético de pesquisa científica por aí, né? A gente começa a ter discussão sobre ética e ciência depois da Segunda Guerra, com a descoberta do que fizeram nos campos de concentração, e a gente começa a ter tratados, leis, alguns regulamentos internacionais a respeito disso. Então, ele traz essa essência textual de mostrar que um sistema em que a gente vive, através de uma ciência que busca nos tirar da condição humana, com o pretexto da gente viver melhor, não seria um lugar muito tranquilo de se viver, né? Quando a gente caísse na realidade, a gente cairia por terra de forma definitiva, né? A gente ia se matar, porque você não ia saber o que é desprazer. E vejam, ele contesta inclusive ideias como as behavioristas, condicionamento comportamental, que a gente tem lá no meio do século, que vão se consolidar no fim do século, né? E que na época você não sabia o que estavam experimentando. E, novamente, essas notícias, essas informações são colocadas à tona, né? E aí tem toda uma discussão, que a gente não vai entrar aqui, a respeito de quem colocou, se era ou se não era propaganda antissoviética. Mas existia uma ideia de condicionamento, né? Já desde a fase embrionária, para você sair da barriga da mãe condicionada a determinadas coisas. E isso pode acontecer, né? Uma mãe que usa crack, por exemplo, ela já viciou o filho ali na gravidez. Então, por quê? A gênese neurológica ocorre ali nas primeiras semanas. A gente começa a ser formado fisicamente pelo nosso cérebro, pela cabeça, né? O nosso encéfalo. Então, a partir dali você tem o tronco, o encéfalo, o cerebelo, tudo isso recebe o que a mãe está recebendo. E a gente fica condicionado a algumas coisas ali. Tanto que as deficiências, muitas das deficiências que ocorrem, né, durante a gravidez ou ao nascer, são fruto de um início de gestação inadequado. Então você imagina se eu desenvolvo uma ciência que eu consigo programar o seu cérebro na formação, nas 4 primeiras semanas de vida ali, 2 primeiros meses de vida, né? Quando começa a gerar. É como se eu realmente mexer na essência da máquina humana. Tá? Então a gente tem essas pessoas que já vivem nesse Brave New World, né? no admirável mundo novo, nesse estado que é unificado. Aí. Que é justamente o Bernard Marx. E aí, vejam, novamente a gente tem um autor utilizando um referente, né, de esquerda ali, né, o que seria de esquerda, embora não seja o mais adequado, mas marxista. E aí ele coloca o Bernard Marx, né, como um personagem análogo, né, em termos de arquétipo, ao Karl Marx, né? E aí ele vai colocar esse cara como um cara meio fora da casinha. Porque ele é um alfa, a gente viu que a sociedade é dividida em castas, né? Já lá na gestação, todo mundo nasce de proveta. E o Bernard, ele é um cara que ele era para ser um alfa, ou seja,
topo, né, intelectual e físico desse mundo, mas ele tem umas inadequaçõezinhas, né? E aí o pessoal não gosta muito dele. Que era para ele ser aquele estereótipo do homem alto, louro, dos olhos azuis, forte, tipo um Capitão América, né? Mas ele é um pouquinho mais baixinho, ele não é tão bonito quanto os outros, e ele até sofre uma perseguiçãozinha, né? Porque os outros alfa olham para ele, esse bichinho aí é meio... Só que ele é doido pela Lenina, que trabalha nesse setor de incubação, né? De gestação. E aí vejam, Lenina, Lenin, né? Mais uma vez a gente tem um personagem histórico aí sendo incorporado no arquétipo do texto. E essa Lenina é uma mulher muito bonita, né? Ela, mais uma sociedade em que mais um texto, na verdade, né? Em que o sexo é uma coisa central. Então, a Lenina é um personagem que incorpora essa ideia de relacionar-se a esmo, sem filtro, né? E todo mundo se relaciona assim. Aqui já é bem, o negócio é bem liberado, né? Não tem o puritanismo de 1984. E o Helmholtz Watson, né? Que é esse colega deles. Então a gente tem uma tríade que representa mais ou menos esses três arquétipos dessas pessoas que vivem, já estão institucionalizadas nesse estado internacional, que é unificado e que tomam droga todo dia para se sentirem bem e que seguem a cartilha do ambiente. A gente tem a Fanny Crown, que é a amiga da Lenina, né? Ela é meio que uma mediadora das ideias da Lenina. O Mustafa Mond, que aqui, diferente do Big Brother, né? Ele aparece. Então a gente tem esse cara que manda no mundo, Mond, né? Então ele é muito poderoso. Ele é colocado ali para mandar e ele tem um acervo de livros, inclusive, que ele guarda, né? Os livros também não são recomendados, né? É uma ou outra casta ali que lê um ou outro livro, a literatura é toda científica. E ele representa essa imposição, né? Ele que domina tudo ali. O Henry Foster, né? Que é um dos amantes de Lenina, né? Um homem perfeitamente convencional, macho alfa, discutindo casualmente o corpo de Lenina com seus colegas, né? E ele é um antagonista do Bernard ou Bernardo, vocês vão ver também, já tem tradução aí que o pessoal portuguesou os nomes. E a Linda, que é a mãe do John, que é o selvagem, né? Que também chamado selvagem. Tem mais? Tem mais. Ou volta. Bom, o John é esse cara que mora numa reserva, junto com a Linda, que é sua mãe. Né? Como é que eles foram parar lá? Então, eles são tratados como indígenas numa reserva selvagem. E as pessoas que não se adequaram, né, não se adequam a esse novo sistema, porque não tem uma genética pré-determinada em laboratório, eles mantêm algumas ali para mostrar para o mundo como um zoológico. E as pessoas vão visitar a reserva selvagem para observar essas pessoas que não passaram por esse processo artificial de formação. Né? Vejam, formação artificial do ser humano, gestação artificial. A gente tem um referente bem claro aí no próprio Matrix, né? Ficou bem visual a maneira como a coisa poderia se dar, né, no imaginário dos autores. E o John é filho da Linda, que era uma mulher que vivia nesse mundo, né, esse mundo tecnológico, científico, farmacológico, e de repente ela resolve visitar, há 20 anos atrás, a reserva com um homem chamado Pope, ou Popé, ou Poupé, depende também do livro que você vai pegar, ou de como você queira pronunciar, porque é em inglês, então... Mas ela tem uma relação com esse cara, com esse homem, ela engravida desse homem,
Ela descobre que está grávida nessa visita à reserva, mas ocorre uma tempestade e ela fica por lá. Ela se perde, né? Ela fica por lá, todo mundo vai embora. Os selvagens pegam ela, né? Socorrem ela ali. Só que ela tá longe da droguinha, do soma. E o que que acontece com Linda? Se você tem uma pessoa viciada, condicionada a um determinado comportamento por meio fisioquímico, né, ou bioquímico, você vai ter um resultado muito trágico quando você tirar isso da pessoa. O que que uma pessoa viciada em crack faz quando não tem dinheiro? Ela começa pedindo, né? Depois ela vai para onde? Né? O que a gente percebe, o que a gente vê muitas vezes, né? Tem alguns que conseguem até se segurar, mas a regra é o quê? A abstinência te gerar uma necessidade premente de prazer e de satisfação daquele desejo de usar a droga. Imagina que você é condicionado a ter prazer apenas pelo uso de drogas. Quando você tira, você tem o hábito, né? É como quem é tabagista, né? Se você conversar com um tabagista, às vezes o cara pega a caneta, né? Aí ele fica assim, né? Ou faz assim, né? São hábitos que ficam, hábitos reflexos. Quando você tira a droga, a pessoa mesmo assim faz isso. E ela, depois de alguns dias, se a pessoa for viciada mesmo, ela vai dar um jeito de conseguir aquilo. De um jeito ou de outro. Se ela não consegue, ela substitui. O que acontece com Linda, quando é encontrada pelos selvagens, que na verdade vivem uma cultura, né? Tem alguns preceitos morais, inclusive. Ela é excluída porque ela está condicionada ao prazer sexual o tempo todo. Quando tiram a droga, para satisfazer um prazer que ela não consegue de imediato, ela vai atrás dos homens da tribo. E o pessoal, ei, peraí, que a gente é casado, pô, peraí, não, tenho namorado. E ela fica obsessiva. Linda começa a envelhecer, porque ela perde esse acesso às drogas, então ela envelhece muito mais rápido do que as pessoas que estão na sociedade do estado unitário ali, com acesso a essa farmacologia. E ela se degenera fisicamente de uma forma muito brusca. Né? Porque no Admirável Mundo Novo, as pessoas tomam drogas para não envelhecer e estão com 60 anos ativas, sem problemas cardíacos, sem problema de estômago, com corpo bacana, tá viajando, tá tendo relação, tá namorando. Beleza, né? Você não tem nem queda de cabelo. Então, quando você chega num ambiente que não tem a droga, não tem essa química, as pessoas começam a